Fala aí, pessoal, professor Daniel Marinho aqui de novo para a nossa segunda aula. Na nossa primeira aula eu apresentei para vocês QGIS, ensinei a fazer o download, também a instalação. E agora eu já peço, né, que vem na confiança, se inscreva aí no canal, tá bom? O seguinte, eu vou explicar para vocês o motivo de nós termos essa aula aqui. A primeira questão lá do exercício pede para que vocês calculem a área e o perímetro da bacia hidrográfica. Essa é uma questão relativamente muito simples de se fazer no QGIS. Aí, se vocês derem uma pesquisada no YouTube, tem milhares de vídeos explicando como calcular a área e o perímetro. E por que que eu coloquei isso lá? Porque pode acontecer com vocês o que aconteceu comigo. Eu sempre tentava calcular a área aqui do meu município. Olha um município pequeno aqui da Bahia, né? Nossa Vitória da Conquista, Anagé. Eu calculava a área e nunca batia com a área oficial do IBGE. Aí então fui pesquisar esse assunto no manual deixa eu abrir para vocês. Aqui nesse manual, é o manual de geociências aí do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é, portanto, o órgão que vai tratar desse assunto. Então, tem esse manual técnico em geociências. O número 14 fala sobre o acesso e uso de dados geoespaciais. Vou criar uma pasta no Google Drive. Vou deixar o link aqui para vocês terem acesso a todos os materiais que eu mostrar durante essa aula. E aqui na página 96 desse manual, explica justamente por que estava acontecendo esse problema comigo. Aqui vem falando, né? Para calcular as áreas dos estados do Brasil, crie um SRC personalizado selecionando o menu configurações. SRC personalizado, vou ensinar vocês a fazerem isso aqui, né? Não é algo que vem nativo no QGIS, essa configuração aqui. E daí, a explicação eu vou dar depois de fazer aqui uma breve revisão do porquê aconteceu esse problema comigo. Primeiro, vamos relembrar o seguinte. O nosso planeta Terra, ele é um formato de um geóide, né? Que a gente vendo do espaço assim se aproxima a uma esfera um pouco achatada nos polos. Só que esse achatamento assim é praticamente imperceptível, a gente exagera às vezes para que os alunos enxerguem. E aí, o que acontece? O nosso planeta tem um formato de um geóide que a gente assimila a uma esfera, mas a gente trabalha com, em geral, um plano, né? No mapa, quando a gente vai imprimir, ele é uma folha plana. A gente visualiza na tela do computador, que é uma tela plana em geral também. Quando a gente vai diminuindo a escala também, a Terra ela se assemelha a um plano. Então, para fazer isso, para levar a nossa informação, que é de um planeta que se aproxima de uma esfera, aqui bem exagerado, inclusive, né? Para o plano, nós precisamos fazer um processo que chamamos de projeção. Projetar essa superfície do nosso planeta numa superfície plana. E podemos fazer isso utilizando diversas superfícies cônicas, cilíndricas, melhor, né? Cônicas, planas. Só que esse processo aqui matemático de fazer essa transformação sempre, repetindo, sempre vai envolver deformações. Então, algumas deformações dessas vão prejudicar a área, outras deformações vão prejudicar as direções, outras deformações desses processos aqui vão prejudicar distâncias. Eu vou deixar esse material disponível para vocês aqui, para que vocês possam se aprofundar, né, sobre as propriedades também dessas projeções. A gente falou que sobre a forma, melhor, sobre a superfície de projeção, e aqui vai falar um pouco sobre as propriedades também dessas projeções. Então, essas projeções baseadas aí nesses modelos geométricos sempre apresentam problemas de deformação, para reforçar essa ideia para vocês. Então, cabe a nós, no nosso projeto, e quando a gente for escolher o que vai ser feito nesse projeto, estudar essas projeções para definir qual é a projeção mais adequada para o nosso projeto. E aí o IBGE diz o seguinte, ó, diz o seguinte: para o cálculo de áreas em extensões de superfície superiores a 50 quilômetros, recomenda-se o uso da projeção equivalente. O que é uma projeção equivalente? Aqui no material nosso vai dizer, são projeções que não deformam as áreas. Isto é, as áreas na carta guardam uma relação constante com as suas correspondências na superfície da Terra. Então, para calcular área, nós devemos optar por uma projeção equivalente. E no Brasil, o IBGE definiu que essa projeção é a projeção de Albres. Mas esse sujeito aí, esse camarada, modelou essa projeção que é utilizada pelo IBGE para calcular a área no Brasil. Como eu estava utilizando outra projeção geográfica, por isso que acontecia esse nosso problema. O detalhe é que o QGIS ele não vem de maneira nativa com essa projeção de Albers. Então nós precisamos configurá-la. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora.
Na última aula, eu falei para vocês que não havia criado um ícone aqui na minha área de trabalho, né? Mas na verdade criou essa pasta. Dentro dessa pasta aqui a gente tem um atalho para a versão 3.28 do QGIS. Então, vou abrir aqui a nossa versão 3.28. Nosso QGIS, já apresentei para vocês. Hoje a gente vai descobrir aqui um pouco mais de ferramentas nele. Bom, aguardar um pouquinho aí ele ser carregado. Enquanto o QGIS carrega, eu vou fazer outra revisão aqui de um assunto bem importante também, né? A gente vai trabalhar com os seguintes tipos de dados. Eles podem ser representados em um sistema de informação geográfica, que é o caso do QGIS, né? O QGIS é um sistema de informação geográfica. Lá a gente pode, em geral, trabalhar com essas duas grandes classes aqui de representação do mundo real, mundo geográfico, que é a classe vetorial e a classe matricial. Bem, a classe vetorial ela é ideal para a gente representar sistemas discretos. E a classe vetorial para a gente tentar modelar problemas que eles se dão de maneira contínua. Então veja que a classe vetorial é adequada à enumeração de objetos distintos, né? Como está aqui, né? Uma classificação, enquanto aqui é interessante para um espaço contínuo, mas que cada célula dessa aqui tem um atributo diferente. Vamos dar uma olhada aqui um pouco mais. Veja, por exemplo, o formato vetorial. Ele pode ser um ponto, pode ser uma linha, né? Que é um segmento de retas conectadas aos pontos, ou pode ser um polígono, que é um conjunto fechado de linhas. Ideal para a gente representar aí, a depender da escala, né? É o uso da terra, rios, rodovias, curvas de nível, poços, postes, edifícios, enquanto que a representação matricial ele se dá aqui ocupando todo o espaço. A gente pensar aqui, essa representação aqui de pontos e de linha, ela não vai ocupar todo o espaço. Até mesmo a representação de polígono, embora ela ocupe todo esse espaço aqui, mas a gente só vai precisar ter informações dos pontos e dos segmentos de reta que os ligam. Enquanto, no formato matricial, que é essa representação aqui, toda célula dessa aqui, de todas as colunas e de todas as linhas, elas vão precisar estarem georreferenciadas, terem uma informação aqui, né? Pode até não estar georreferenciadas, mas ela não vai estar representando o correto espaço geográfico. Mas elas devem estar necessariamente preenchidas com alguma informação. Isso, com certeza, faz com que o tamanho desses arquivos eles sejam maiores. Vou disponibilizar também aqui esse material para vocês, para inclusive vocês compararem aí as vantagens de uma ou de outra. O nosso QGIS aqui já abriu. Vamos abrir aqui um novo projeto e fazer essa configuração lá que o IBGE recomenda. Deixa eu mostrar para vocês aqui nesse canto. Vocês estão vendo que o QGIS, canto direito inferior, ele mostra qual é o nosso SRC, ou seja, o Sistema de Referências ou de Coordenadas Geográficas. Ele vem mostrando o número do EPSG, né? Se a gente passar o mouse aqui, WGS 84, e a gente viu, a gente precisa justamente, conforme o IBGE orienta, não utilizar esse sistema de referências e coordenadas, e sim utilizar outro sistema. Para fazer isso, vamos clicar aqui nas configurações e personalizar as projeções. Esse é o botão aí que vocês vão clicar. Vai abrir essa tela onde deverá ser selecionado aqui o SRC definido pelo usuário. Vamos voltar agora aqui no manual do IBGE e copiar esse nome que está aqui. Vamos copiá-lo, colar nesse espaço em branco. A gente vai copiar aqui as projeções, ou melhor, os parâmetros que estão recomendados aqui no nosso manual. Deixa o formato aqui do jeito que está no meu. Pede para validar, está dizendo que essa é a definição válida. Então, portanto, dá OK. Vai passar um tempinho aqui. E agora foi efetuado e inserimos uma nova projeção ao QGIS. Depois a gente vai na aba de projetos, propriedades, em SRC, a gente vai procurar aqui esse nosso sistema aqui que criamos, né? Ele está aqui, ó, sistema de coordenadas definidos pelo usuário. Tem o nosso aqui, que foi esse último aqui, ó, que a gente criou. No caso de vocês, provavelmente aqui vai estar 10.000. Como eu fiz uma segunda vez, o meu tá 10.001, mas ele já está dizendo, ó, a unidade é metros
ele é o sistema de Álvares, certo? E todos os parâmetros estão aqui, a gente pode dar OK. Perceba que aqui agora o nosso SRC no QGIS é o que a gente criou, tá vendo? Projeção equivalente de Álvares é PSG 7390 IBGE, que foi o que a gente trouxe de lá. Tudo bem, pessoal? Feito isso, tem um momento nesse vídeo, nós simplesmente configuramos o QGIS para realizar a nossa tarefa, que é calcular a área, que é algo muito simples a partir de agora. Para calcular a área, agora a gente precisa do nosso dado geográfico. Eu vou entrar nessa aula aqui, existem duas maneiras de fazer isso, né? De entrar com uma camada aqui, tanto vetorial quanto matricial, que a gente já discutiu aqui nesse vídeo. Uma maneira é vir aqui nessa barra de ferramentas, e aqui você tem que dizer exatamente qual é o tipo de camada que você quer entrar, se é vetorial ou se é matricial ou raster. Ao passo que por aqui, por esse outro botão, você tem mais liberdade, né? Você também tem que unir aqui depois. Então existem essas duas maneiras aqui de entrar com um dado. Pode ser aqui nesse botão de entrada livre, ou aqui nesse aqui, qualquer um dos dois, nosso processo vai dar certo. Então eu vou optar por esse botão aqui, né? Qualquer um dos dois dá o mesmo efeito. Vou buscar aqui agora, clicando nesses três botõezinhos, abre o nosso Windows Explorer. E aí eu salvei os dados aqui dentro desta pasta, certo? Vou abrir aqui esse arquivo aqui, o .shp. Mais um arquivo do tipo vetorial que a gente vai abrir aqui no QGIS. É um conjunto, para ele abrir corretamente, precisa existir nessa pasta esses 4 arquivos aí que estão selecionados. Mas se eu der o comando simplesmente para abrir o SHP, ele vai abrir aqui corretamente a bacia do nosso rio Jacaré. E agora sim, nós podemos, veja que apareceu aqui a informação geográfica, como eu expliquei para vocês na aula passada, né? Aqui está a informação geográfica, a bacia do rio Jacaré. E aqui estão, aqui também aparece, né, o nome Bacia do Rio Jacaré, e é o espaço para que a gente possa realizar o gerenciamento aqui dessa informação geográfica. Para calcular a área, portanto, a gente vai clicar aqui para selecionar a bacia do Rio Jacaré, com o botão esquerdo. Depois, com o botão direito, vamos abrir a tabela de atributos. Muito bem, o que a gente tem aqui de atributos na bacia do Rio Jacaré? Somente a identificação e o nome. Portanto, precisamos fazer uma alteração. Para fazer uma alteração, precisamos aqui ativar o modo de edição, ele agora está ativado, e depois abrir a calculadora de campo. Muito bem, temos agora a calculadora de campo. Vamos criar um novo campo chamando de área. Escolha um nome para esse novo campo, não pode ser um nome repetido. Eu quero que esse seja um número real e que tenham 4 casas decimais, certo? E aí a gente vai aqui em geometria e busca a área. Só que está calculando a área em metros quadrados. Para fazer essa transformação de metros quadrados para quilômetros quadrados, precisamos dividir esse valor por 1 milhão. Por 1 milhão. E agora, sim, nós temos que a bacia do Rio Jacaré tem 18.154 quilômetros quadrados. Certo? Então, feito isso, calculado a nossa área, a gente pode dar OK para fechar essa janela. Também salvar nosso cálculo ali, fechando o modo de edição. Temos aqui agora a nossa bacia do Rio Jacaré e precisamos calcular o perímetro. Só que o perímetro é uma extensão. E o que o IBGE diz sobre o cálculo de extensão? Ele precisa ser, ou de distância, precisa ser realizado também numa projeção específica, que essa projeção aqui é PSG 5880. Então vamos copiar aqui para procurar lá no QGIS. A gente já sabe como faz isso, né? Projetos, propriedades. Abriu aqui a janela, SRC. Vamos procurar aqui então esse projeto. Corresponde exatamente ao nosso SIRGAS Brasil Policônico 2000, Brasil Policônico. Tá OK. E agora, nosso sistema de referência coordenadas foi alterado. Podemos notar aqui. Também a gente já sabe agora como que faz isso, né? Botão direito, abre a tabela de atributos,
ativamos novamente a edição e vamos calcular esse campo, que é o perímetro. Escreva aí, então, perímetro real. Vamos escolher 4 casas decimais e aqui a gente pode buscar a função perímetro. Só que o perímetro aí está em metros, nós queremos em quilômetros. Como que faz isso? Dividindo por 1000. Portanto, o perímetro é 1263,3776 aproximadamente quilômetros. Sendo assim, resolvemos a pergunta 1 do nosso exercício. Calculamos a área e o perímetro corretamente, segundo os padrões do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.